Olá, alunos! A nossa aula de hoje é sobre o sistema digestório. Nós já vimos que a digestão é a quebra dos alimentos até eles se tornarem partículas bem pequenininhas chamadas de nutrientes. Por quê? Para que o nosso corpo consiga absorver. Então, se a gente ingerir o alimento e não tivesse, se a gente ingerisse esse alimento e não tivesse a digestão, esse alimento não ia ser aproveitado pelo nosso corpo, porque o nosso corpo não tem a capacidade de absorver moléculas grandes. Então, a digestão é quando a gente quebra esses alimentos até transformar eles em nutrientes bem pequenininhos. Bom, o sistema digestório, eles são órgãos, Nós vemos todo que tem uma escala, um nível de organização que ele vai aumentando. Então, os órgãos, eles formam sistemas. Então, o sistema digestório é formado por alguns órgãos que nós vamos ver agora. Então, ele inicia esse processo de digestão na boca. Claro que na boca nós temos a língua, tem os dentes, mas a partir do momento que esse alimento ele entra, nós engolimos ele passa por uma região que a gente chama de faringe. E a faringe, ela é um órgão, uma localização que tem no sistema digestório e no sistema respiratório. Então, é um órgão comum dos dois sistemas. Por isso que às vezes a gente vai se alimentar e acaba engasgando, Quando o alimento ele entra, na verdade, no nosso sistema respiratório, ele entrou no lugar errado, porque ele passa pela faringe. Depois que ele passou pela faringe, tem uma tampinha de cartilagem que ela fica abrindo e fechando, controlando, quando nós engolimos a nossa respiração. Então você pode ver que você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Quando você engole, você tranca a sua respiração, porque tem um outro tubo que passa atrás do seu esôfago, que é por onde vai entrar o alimento, que é por onde passa o ar, por onde você, respira e entra esse ar e vai para os seus pulmões. Então essa tampa, o epiglote ele fica controlando. Então a hora que você engole, abre o esôfago e fecha a traqueia, que é esse outro tubo, para não entrar comida lá, tá? Então tem o epiglote, aí vem e desce o esôfago, que é simplesmente um tubo que vai conduzir o seu alimento até o estômago. E esse esôfago, ele conduz esse alimento para o estômago. O estômago é onde vai ser digerida a maior parte dos alimentos que a gente consome. Aqui a gente tem o fígado. O fígado é uma glândula que a gente vai ver que é muito importante mais para frente, que produz líquidos que auxiliam nessa digestão. E esse saquinho que fica aqui é a vesícula biliar, porque o fígado produz um líquido chamado bile, que ajuda a digerir os alimentos. Depois do estômago, nós temos um conjunto de intestinos. São dois intestinos, intestino delgado e intestino grosso. Primeiro, o alimento passa pelo intestino delgado, que é esse aqui do meio, ele é o intestino mais fino, tá? É onde vai ocorrer a maior parte da absorção dos nutrientes. Depois que esses nutrientes forem absorvidos, ele passa pelo intestino grosso, é onde nós vamos absorver a água que tem nesses alimentos para formar aquilo que a gente não quer, que o nosso corpo não vai utilizar, tá? Que são as fezes. As fezes elas são resquícios, da nossa digestão que nós não aproveitamos, o corpo não aproveita e acaba formando as fezes. Então as fezes elas são feitas no intestino grosso, esse outro intestino. Depois que as fezes são produzidas, não tem mais o que absorver daquilo ali, elas vão ser eliminadas, ela passa pelo reto e o ânus, onde vai ser eliminado isso daí. Então, tudo isso daqui forma um sistema digestório. E essa digestão, ela se inicia na boca, por um processo físico. Qual que é a diferença de processo físico e um processo químico? No processo físico, a gente tem uma quebra sem mudar ou alterar quimicamente essa substância. Exemplo, eu peguei um copo de vidro e quebrei. Esse copo não alterou quimicamente, ele só diminuiu de tamanho e virou caco, Agora, quando eu queimo alguma coisa, peguei o palito de fósforo e risquei, eu estou queimando aquele palito de fósforo, eu não estou quebrando ele em partículas menores, ele está mudando quimicamente. Então, isso é um processo químico. Aqui no caso, o alimento na nossa boca, ele passa por uma quebra mecânica, que é feita pelos dentes, pela mastigação, por isso que a mastigação é muito importante, e com o auxílio da língua para engolir e da saliva. A saliva é um líquido produzido por glândulas salivares, que nós temos 6 glândulas ou 2 pares de cada uma delas. Nós temos a glândula parótida, a sublingual e a submandibular. Nós temos as parótidas nessa região aqui, tá? Próximo aí do queixo aqui.
Nós temos a submandibular aqui, nós temos a mandíbula e a submandibular é nessa região, e a sublingual debaixo da língua, tá? Então, nós temos duas aqui e duas debaixo da língua. Elas estão em pares, então são 6 que produzem a saliva. Nessa saliva nós temos água para umedecer o alimento e ajudar, né, na deglutição, que é o processo de engolir, sais e a amilase salivar. O que é a amilase salivar? A amilase salivar é uma enzima, que a gente vai ver na próxima aula, que são as enzimas, que quebra o amido. Lembrando que o amido é um polissacarídeo lá de carboidrato, lembra? Ele tem vários monossacarídeos, é uma molécula grande. Quando a gente engole, você pega um pedaço de pão, coloca na boca e fica mastigando, aumenta a quantidade de saliva, essa saliva tem a amilase salivar, essa amilase salivar vai quebrar esse amido, que é um polissacarídeo, em um disacarídeo conhecido como maltose. Então a amilase quebra o amido, que é um polissacarídeo, num disacarídeo, que vai ser a maltose, e você vai engolir. Por isso que quando você fica com carboidrato, um arroz, uma massa, macarrão, um pão na boca, mastigando muito tempo, ele vai se transformar numa água branca, porque essa molécula enorme, que é o amido, na verdade vai ser quebrada em moléculas menores, que são os disacarídeos, no caso aqui na maltose. Então ocorre essa quebra somente do amido na boca. Se você ficar com uma carne, que a gente já viu que é uma proteína, na boca, não vai quebrar essa carne. Por quê? Nós não temos ali enzimas que quebram essa carne. A gente vai ver que é a protease que vai quebrar a proteína, ou a pepsina, e, que é um tipo de protease. E isso vai estar no nosso estômago. Então não vai ter na boca. Tranquilo? Então, isso daqui é o processo inicial de digestão. Eu quero que vocês saibam, no geral, todos esses órgãos e as suas funções. É claro que nós vamos rever eles mais para frente. Tranquilo? É isso aí a aula de hoje.